Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. Já baixou o aplicativo do Amigo Giassi? Não baixou, né? Demorou, né? Baixa agora o app do Amigo Giassi, né? E controle todas as suas compras na palma da sua mão. E o mais bacana da história é que ainda o aplicativo do Amigo Giassi libera para você descontos incríveis. Incrível. Quando eu falo incrível, tem desconto de 40%, meu caríssimo. Tá? Não é descontinho, é descontaço. Tá bom? Baixe agora o aplicativo do Amigo Giassi. Tá bom? Dica do Maninho aqui. Maninho só dá dica boa, né, cara? E o cara que vem aqui, eu não sei se ele pode dar dicas, porque esse psicólogo pode dar dica, meu querido Paulo de Tarso. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Fica até estranho, né? Dar uma dica ao psicólogo, né? Mas depende do contexto, dá pra dar um toque. Um empurrãozinho. Um toque, querido. Toque não é aquele toque de ter toque, né? Nós estamos falando de toque, de ter toque. Não. Isso aí também é doença, não, ou não é? Então, toque sim. Toque já é uma patologia. Tem um filme, cara. Cara, o pessoal me fala desse filme, eu não vi, cara. É um filme espanhol, sei lá o nome. Eu não quero ver. E o filme é louco demais, Paulo. Eu vou pegar o nome, cara. Esse filme é genial. É Toque. Eu acho que é Toque. Essa semana passada meus alunos falaram ainda, cara. Eu disse, não quero ver isso. Cara, eu comecei a ver do nada esse filme. O filme Paulo, é genial, cara. É genial. É genial. Ele é estranho porque além dele. Eu acho que ele é espanhol, tá? Se não me falha a memória, é espanhol. É meio estranho porque foge do padrão hollywoodiano, né? Que a gente tá acostumado, né? Até de tomada de câmera e tal. Mas o filme é bom demais, cara. Cara, tu sabe que eu tenho pra mim assim, ó, mas é uma coisa de quem tá já nessa área há mais de 20 anos, né, cara? Dependendo do que é o filme, eu prefiro ver algo que vai, sabe, que vai dar uma relaxada, que não vai me trazer aquela coisa de, o paciente tal, o fulano, tal. Porque é uma coisa automática. O cara começa a pensar, né? Tá, mas falar em toque, quais os toques mais comuns, cara? O que caracteriza o toque? Não era nem esse o papo, mas mas ele tá no toque, ele tá no que nós tínhamos combinado, né? Entenda assim, mano, o toque, cara, ele é uma questão de repetir uma ação. Vou falar de um jeito bem tosco, assim, pra entender, tá? Então, por exemplo, é uma ansiedade muito elevada que faz com que a pessoa tenha um comportamento repetitivo pra conseguir validar alguma coisa. Vou falar de um jeito bem tosco. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela vai sair de casa e ela verifica, coisa básica, verifica se todas as janelas estão fechadas. Tá. Ok? Beleza. Isso é normal, todo mundo faz. Quase todo mundo. Às vezes esquece. Às vezes esquece, aí dá aquele temporal, volta, meu Deus. Né? Mas a gente, ok. O que seria a característica para chegar então na patologia? O cara não consegue sair de casa, começa a perder os seus horários, começa a ter prejuízos, porque não consegue parar de fazer a volta e verificar se tudo está fechado. Caraca. Tá? Então é quando vai ao extremo. A gente entende o extremo quando começa a trazer prejuízo no comportamento social, teoricamente isso. Exato. Tá. Então, por exemplo, o cara estaciona, coisa mais comum que existe no mundo, o cara estaciona o carro, bate a chave, né? Que hoje ninguém põe mais a chave na fechadura, né? É o botãozinho. Aí tu, aperta no botãozinho, dá 3 passos, vira, aperta no botãozinho de novo, vai mais 3 passos, aperta no botãozinho. Mas eu faço, cara. Né? Mas aí, agora, olha como é que começa a dar problema. O cara sai do raio de alcance da chave e volta pra apertar de novo. Aí voltou, apertou de novo e fica, mas será que eu abri agora ou será que eu fechei? Peraí, vou lá. Aí volta na porta e aí nisso... Mas é um ciclo vicioso, eu não acaba nunca. E nisso vai passando. Ok? Esses são alguns simples. Aí depois tem o cara que fica, né, beliscando a pele, ou fica passando a mão na pele. Eu arranco as unhas, eu tenho um probleminha de idade. Tá te atrapalhando? Tu em vez de falar no microfone, tu fica arranhando. Então, entende? O problema vai estar sempre aqui, ó. Eu não consigo fazer. Por exemplo. Eu deixo de fazer alguma coisa para fazer aquilo. Olha só, eu tinha um paciente. Isso há muito tempo atrás, eu ainda residi em Porto Alegre, eu tive um paciente que tinha um grau elevado, né? Um grau bem alto, assim, e ele nunca faltava. Uma das coisas era essa, ele nunca faltava na consulta. E teve um determinado dia que o cara, 40 minutos de atraso, dos 45, 50 da consulta, não chegou. Eu digo, cara, aconteceu alguma coisa. E aí nisso eu fiquei preocupado e entrou a secretária da clínica que eu trabalhava, ela disse, olha, Paulo, teu paciente tá lá fora e o quadro tá sério. Aí eu digo, cara, eu fui lá ver, ele passou esses 40 minutos que ele se atrasou nessa de verificar se o carro fechou. Caraca.
Tu entende? Só que aí começa a ter um sofrimento, porque aí vem uma ansiedade muito alta. Claro, aí já envolve, né, a avaliação com o psiquiatra. Então, ali onde era para ter uma consulta com o psicólogo, ele já ficou, né? Já foi toda uma avaliação com o médico. 40 minutos ali, cara. 40 minutos ali. Né? Outros assim, né, que a gente via de vez em quando, a questão do toque, né, cara, que eu tive um paciente que quis colocar os meus livros no meu consultório em ordem alfabética. Sério, o cara disse, isso tá me... Eu lembro até hoje, o cara me falando, doutor, isso tá me agoniando, eu preciso colocar em ordem alfabética. Nossa, eu digo, cara... né? Outro, eu girava o tapete do consultório assim no chão, esse piso, né? Tem as listas, tem o rejunte. Não tava alinhado. Não tava alinhado já. E cara, você também tem um problema, Paulo. Eu vi o cara. Não, mas aí o cara tá ali dizendo, não, eu tô bem, tá tudo certinho. Daqui a pouco ele vai esticando a perna disfarçado assim pra puxar o tapete pra alinhar aqui. Tem problema isso aí, cara. Fazer um quadro torto em restaurante, eu não consigo nem comer, Paulo. Começa a me dar uns negócios. Isso vai começando, entende? Mas aí, entenda assim, ó, aí entra o que a gente colocaria talvez como um diagnóstico diferencial, que seria o quê? A gente pode estar falando de um comportamento um pouquinho mais neurótico. Tá. Né? E aí, vou lembrar Freud, né? Que ou nós somos neuróticos ou psicóticos, né? E muito melhor ser neurótico. É melhor ser neurótico que psicótico. Claro, cara, né? Tá. Não sou eu que tô falando, é o Freud. Isso é Freud, cara. Tá. Né? Então, vamos na neurose que tá bom. Né? Pode ser um comportamento mais neurótico. Agora, de novo, a questão patologia, a questão doença, tá? Ela precisa ter um checklist, não é uma coisa... Por isso que é complicado, cara. A gente vê o popular trazer termos, né, de patologias da psicologia clínica que atrapalha muito a vida, né? Então o cara diz, o fulano... Você fala. Tipo, o tempo hoje tá bipolar, tinha sol, agora tá nublado. Não funciona assim, né? O fulano tá deprimido, talvez não. O cara tá com toque, talvez não. Tá. Entende? Existe todo E um amigo meu que uma vez ele parou o carro pra desvirar uma sandália na BR, porque a mãe dele ia morrer. Aí começa a ficar um pouco tenso. Foi só uma vez? Não, foi uma na BR, né? Ele parou na BR-101. Cara. Ele viu no acostamento uma sandália. Não era a sandália dele, ele viu no acostamento. Ele parou o carro, desceu e desvirou. Tá, você tá passando, olhou... Isso, ele viu uma sandália. E daí, o que você acha desse aí? Cara, aí a gente teria que analisar alguns contextos, assim, né? Tipo, era época de carnaval? Não, isso aí foi pica, velho. Aí já... Tava de cara, pô. Né? Aí entende? Aí já temos, assim, alguma coisa que pode ter um ponto patológico. Outra, o cara não vai andar em determinada calçada porque o risco do rejunte é muito próximo, ele não vai conseguir pisar. Aquela brincadeira de criança, sabe? Não vou pisar na linha, não sei o que. Né? Começa a ficar meio sério o negócio. Tudo que nos traz prejuízo, a gente tem que começar a dar uma observada. Tá, mas mas quando é que eu sei que eu tenho... Porque se eu tô no meio... Quando tu evita uma situação, mas quando eu tô no meio do inferno ali, que eu tô vivendo aquilo tão intensamente... Quando é que vai sofrer, mano. Eu vou sofrer mesmo, sofrimento mesmo. Sofrimento. Tá. Tu falou antes a questão do quadro no restaurante. Agora imagina, cara, que aquilo começa a te trazer uma angústia. Que eu não consiga nem jantar de verdade. Tu não vai jantar, aquilo vai começar a te trazer uns sintomas, né? Sintomas de ansiedade, vai te atrapalhar a respiração, vai te dar taquicardia, vai te dar uma sudorese desgranada, vai começar a te trazer sintomas que vai te trazer um prejuízo. Caraca. Aí tá, entendi. Aí o negócio começa a Aí a coisa... exatamente. Porque, de novo, né? Todos nós temos manias. Certo? Todo mundo tem mania. Eu não posso sair de casa se eu não estiver com o cabelo penteado desse formato, se eu não botar a meia no pé tal, se eu não... Né? Todos nós temos manias. Eu não vou sair se eu não levar tal coisa. Né? Agora, quando isso se torna... algo que nos impede de fazer as coisas, aí a gente precisa procurar ajuda. Tá, agora, Paulo, eu imagino que tem um problema muito grande no meio disso tudo, que é quando alguém fala pra você que você tá com problema e você não aceita. Isso também acontece, não acontece? Às vezes, você não quer procurar ajuda, você não tá com problema. Cara, isso é muito. Isso é como comum. Isso é muito. Entenda assim, e esse número, ele aumenta entre homens, né? É o quê? Do homem falar pro outro, do amigo? Cara, vamos entender assim, é uma coisa um tanto quanto que, sei lá, talvez... da área da antropologia, mas o homem, ele traz o problema para um amigo na esperança de que esse amigo possa ajudá-lo a resolver. Tá. Senão ele fica na dele. Vai tentando resolver sozinho, vai dando de cabeça na parede até, né? Tá. Então, buscar ajuda, esse prejuízo, ele tem que estar sendo muito grave. Sabe? E aí a gente começa a observar assim, às vezes... Vamos sair um pouquinho dessa questão de saúde mental para facilitar a vida. Às vezes o cara tá com tanto problema de saúde e não vai no médico, que quando vai,
tá todo estragado. Tá. Né? É o quadro básico do ser humano. Não, tô bem. Até chegar lá e fazer um check-up e às vezes nem sai do hospital, né? Já fica. Né? Então, quem diria procurar uma ajuda para uma questão de saúde mental. Então, às vezes, as pessoas ao nosso redor percebem, dão as dicas ou o direcionamento. Em empresa é bastante comum, né? Que a empresa coloque, diz, olha, cara, tu tá precisando de tratar, coisa. Aí o cara até abre um pouquinho mais, né? A atenção, porque, vou perder meu emprego. Mas as pessoas vão dar essa dica. Mas quando é em casa é mais difícil, né? Eu só falo, cara dá uma ignorada legal, né? De caso a caso vai depender, mas normalmente dá essa ignorada. Agora, o que acontece? Também existe uma outra situação, mano, que é o seguinte: tu pode ser, cara, meu Deus, o melhor psicólogo do mundo. Se o cara não quiser se tratar, tu não vai conseguir ajudar. Tá. Entende? Porque a parte mais importante é o estar apto, a estar aberto, estar participando do processo. É uma psicologia, uma sessão de psicologia, uma autossugestão ou não? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Aí, por exemplo, eu não conheço todas as abordagens, né? Eu tenho uma formação, uma graduação no Rio Grande do Sul, onde nós aprendíamos uma única abordagem e eu busquei outra para me especializar depois. Essa abordagem qual é? A minha graduação é psicanalítica e a minha especialização, no caso, seria a psicologia junguiana. Vamos lá, tá? O que é uma... Freud e Jung. Tá. Especialização é a linha teórica, é a linha de pensamento que a gente segue no processo clínico. Tá? Existem várias outras, né? Por exemplo, as graduações em Santa Catarina, elas são generalistas. Então, o aluno, quando está fazendo a sua graduação, ele aprende um pouquinho da psicanálise, ele aprende um pouquinho da cognitivo comportamental. Ele vai aprender um pouquinho de cada um, vai descobrir ali em qual que ele se vê trabalhando com mais facilidade, com mais... como é que eu vou dizer assim, onde ele tenha mais acesso dentro do seu conteúdo, né? E com o seu aprendizado na teoria. E aí vai buscar se aprofundar nisso. Então eu não conheço todas elas para te dizer, não, isso aí não vai funcionar assim em nenhuma delas. Nas que eu conheço, que seria a psicanálise, né, e a psicologia analítica, não é bem assim que funciona. Depois você vai me explicar como funciona na volta. Eu tenho o prazer de receber ele, o psicólogo Paulo de Tarso Bruchasso, num papo bacana sobre toque, autossugestão, sei lá o que mais, já sei, eu e ele se perdemos sempre no papo aqui, eu nem sei quem tá falando mais, tá bom? Rapidinho, só deixa eu arrumar o quadro que tá torto aqui e a gente já volta. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os toques nos conectam, a psicologia nos conecta, e ele tá aqui, psicólogo Bruchasso, Paulo de Tarso. Estávamos falando do que mesmo? O fio aqui que tá um pouquinho torto. Do que arruma aí o fio? Tô arrumando o fio que tá torto. Nós estamos falando do que mesmo? A gente tava falando de abordagem, de abordagem. Psicologia. Você tá falando dos estilos de abordagem da psicologia, isso? Tá, explica um pouquinho mais as duas que você tem. A freudiana, o que é? Cara, Freud... Que tipo de abordagem é essa? O Freud, ele foi o cara que, falando assim num bom português, né? Ele foi o cara que começou com a brincadeira, né? Então ele, observando, o Freud foi neurologista, né? E observando com um professor francês chamado Charcot, Jean Charcot, observando o tratamento das pacientes histéricas, ele começou a entender que havia algo além da consciência. Então ele começa a mapear o inconsciente e as ações do inconsciente nas ações conscientes do indivíduo. E aí começa com a psicanálise. A psicanálise seria, numa livre tradução aí, a cura pela fala, né? O método dele, é onde a pessoa vai falando, uma associação livre, vai falando e vai trazendo então os elementos que estão, né, trazendo algum tipo de prejuízo para o seu funcionamento. E o psicanalista então vai fazendo essa escutativa, pontuando um ou outro detalhe durante essa fala. E o interessante é que, assim, enquanto o Freud estava na França com Jean Charcot, o Jung estava, né, do outro lado com Eugene Bleuler, fazendo uma pesquisa com pacientes esquizofrênicos. Então ele estava observando também que havia algo separado da consciência com pacientes esquizofrênicos. A diferença é que, enquanto o Freud estava fazendo a sua pesquisa pela observação, o Jung estava fazendo a sua pesquisa medindo o tempo de reação de estímulos.
que seria o primeiro teste, né, que se tem conhecimento, onde o Jung, ele tinha lá a sua lista de palavras, ele falava a palavra e ficava medindo o tempo de reação do sujeito para trazer a resposta, sabe? Uma coisa Dá um exemplo pra galera entender. Tipo assim, ele pedia pro sujeito, olha, eu vou te falar uma palavra aqui, tu vai me dizer de maneira bem rápida, sem pensar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Daí ele dizia lá, laranja, e aí o cara tinha que dar uma resposta. E ele media esse tempo. Era um negócio muito interessante, porque ele fazia essa medição nos discos, parecia disco de vinil, né? Só que de cera, e ele ia fazendo a medição do tempo para depois analisar, né? Essa pesquisa toda, ela existe, tem nos livros dele. Tudo quanto de bacana. Louco esses caras foram chamados, Paulo? Os caras que desbravaram isso, entendeu? Nossa, imagina. Imagina a medicina tradicional da época, conservadora, olhando para isso aí, dizendo, cara, entenda assim, ó, vamos, se tu quer entrar nessa área, eu vou te trazer um outro elemento muito interessante. O Freud, por exemplo, ele depois que ele sai de Paris lá com Charcot, ele volta para Viena, né? E ele tá ali no meio daquela lemoada que tá começando a se erguer e querer ser uma nação que um breve período de tempo depois surge o nazismo, e ele era judeu. E o Freud falava O Freud morreu no ano que o nazismo... Morreu em 39, né? Morreu na Inglaterra. Ele foi começo, né? O Freud foi fugido, ele não queria sair de casa. Ele morreu em 39, mas ele já tinha, o nomezinho dele estava na lista lá para ser preso. Ele já estava lá? A filha tira ele de Viena e leva para Inglaterra, e ele morre de câncer, então, naquele mesmo ano. Mas, cara... O cara tava com o nomezinho na lista lá, os livros dele foram queimados, né? Teve toda uma situação. E ele era judeu. Então, naquele momento, né, a academia tentava desacreditar ele publicava os seus escritos no jornal da cidade, né? E ele falava de sexualidade infantil, né? Dentro das fases do desenvolvimento humano. Imagina isso na época, cara. Terror, cara. Né? Aí o que aconteceu? Aparece é uma questão interessante, assim, né? A minha imaginação voa, né, cara? Porque eu queria muito ver a conversa desses caras. E eu imagino assim, diz que a dona Emma estava lendo o jornal, a Emma seria a esposa do Jung, e ela disse pra ele, olha só, tem um cara aqui lá em Viena que tá estudando a mesma coisa que tu, acho que tu tinha que trocar uma ideia com ele. E aí ele pega o e-mail na época, né? Manda uma carta pro Freud, e os caras começam a se corresponder. E aí casa, porque o que acontece? O Freud precisava de alguém que tivesse já um acesso à academia, e o Jung já era professor, já tinha pesquisas publicadas, já tinha toda uma ciência, né, comprovada e aceita naquele momento, e era aquele perfil alemãozinho, né, que os caras estavam dizendo que seria o revolucionário, né, cara, o alemãozinho de olhinho azul, tá ligado? Então ele tinha um acesso a locais que o Freud não estava conseguindo ir. Aí quando eles formam a parceria, o Jung se torna o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise, né, e ele faz crescer então essa turma toda. Depois é que eles acabam tendo as suas ideias de pesquisa, não dá para dizer divergentes, né? Porque o Jung vai além, né? O Jung tem uma coisa bacana também, que quando ele fala pro Freud, olha, cara, eu vou publicar aqui o meu livro, só que se eu publicar vai destoar do que a gente tá fazendo aqui, então eu vou tirar o meu time de campo um tempo. E o Freud diz, beleza, vai lá. Só que os outros amiguinhos da turma, né, se sentem traídos. Entende? Porque aí os outros ficam, pô, mas tu que tava nos carregando, agora tu... né? E aí eles criam um apelido pra ele, aquela coisa bullying quinta série, né? Vou criar um apelido pra ti. Só que o apelido é o quê? O Jung tá fazendo a psicanálise profunda, ele não tá criando algo novo. E ele não cria, ele aprofunda mesmo, né? Se a gente ler os primeiros livros do Freud, a gente percebe que o Freud vai até um determinado momento, dentro dessa construção do inconsciente, e ele né? O Freud tinha uma necessidade muito, muito importante de ser didático. Ele queria que aquilo que ele estava pesquisando fosse, né, se tornasse algo como é, né? E o Jung não. O Jung, ele não escrevia para ser compreendido. Ele queria pesquisar, ele queria buscar as coisas, ele queria conhecer e conseguir comprovar o que ele estava. Sabe, o Jung era aquele cara que ele vai cavando, vai descobrindo coisa nova e ele vai para ver onde é que vai parar, né? E que se dane se tu entendeu o caminho que ele fez ou não. Tem uma conferência que ele diz, o cara pergunta pra ele assim, mas como é que tu comprova que isso é assim, assim, assado? E o Jung diz, olha, cara, eu tenho aqui o método que eu usei para chegar aqui. Agora, tu quer me comprovar errado, né? Faz o teu. Eu consegui, através disso aqui, dizer que eu tô certo. Se tu tá achando que eu tô errado, faz o teu aí e me mostra. Depois me mostra. Né? E ninguém mostrava, né, cara? Porque ele tava fazendo a coisa toda encaminhada, tudo dentro de uma metodologia científica comprovada. Então, tava indo,
né? E aí depois ele começa a buscar outros tantos elementos que começam a dificultar um pouquinho a sua teoria. Mas era um momento, como tu falou, né, muito interessante. Tu vai olhar que, o Jung tinha um amigo que somou muito com a teoria dele, e ele somou muito com a teoria desse amigo, que era um cara chamado Einstein. Tá. Aí imagina a conversa, cara, desses caras, né? Devia ser um negócio assim que tu ia entender o oi, tudo bom, e o tchau, boa noite. O resto tudo a gente ia ficar, né? Sem entender a profundidade dessas coisas. Era um momento de criação muito grande, né? E hoje eu vejo que por que esses caras tiveram essa realidade nesse momento e hoje a gente não vê mais tanto isso? Hoje o que se percebe é que as pessoas mais aceitam o que é dito, porque é mais fácil. Nós temos muito mais informação pronta no nosso dia a dia, então é mais fácil replicar essa informação sem buscar a veracidade ou se aquela informação me soma a alguma coisa, do que realmente estar criando um conhecimento ou criando uma ideia ou buscando uma ideia própria. E a gente vê isso hoje no dia a dia. Então, o que a gente vê é que o tempo acabou, meu caro. Também. Obrigado pela aula, olha aí, professor. Pô, agora hoje ganhou uma aula de graça. Tá vendo? Obrigado. Não, vou passar a conta pro shopping. Não é de passar conta, entendeu? Eu falo que eu tenho o melhor emprego do mundo, porque todo dia eu ganho as coisas de graça aqui. Tá vendo só que bom maravilha. demais, né? Professor Paulo de Tarso, obrigado. O pessoal te segue no Instagram? No Instagram, @Paulo de Tarso FC. Fácil. Facinho, barbada. Futebol Clube, né? Futebol Clube. Beleza. Professor, obrigado pelo carinho. Obrigado a você que está comigo abraço. todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Já nem sei, já esqueci também, porque que loucura que foi esse papo.